Amados irmãos, nós glorificamos a Jesus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para fazermos o programa Conexão Madureira, programa este idealizado pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Nova Cruz. Igreja esta presidida pelo pastor José de Souza Vieira, nosso pastor presidente, e pela nossa pastora Grécia Maria Vieira. E hoje nós glorificamos a Jesus, estamos aqui já na honra da sua presença, o presbítero, amado irmão Daniel. Bem-vindo, meu irmão Daniel, Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu santo, Pai do seu irmão Rolandinho. É uma grande alegria, né, participar mais uma vez do programa, né? A gente tem um propósito, nós temos um propósito, o propósito nosso é expressar o amor de Deus pela nossa vida, dar um testemunho daquilo que nós temos, e hoje já temos a oportunidade de expressar isso aqui neste dia, né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós queremos iniciar o programa Conexão Madureira fazendo menção aqui aos nossos patrocinadores, nossos colaboradores do programa, começando pelo espaço Priscila Nascimento, que trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem e massagem terapêutica. O espaço Priscila Nascimento está localizado na rua 2 de Fevereiro, no bairro do Salgado. O telefone de contato do espaço Priscila Nascimento é o 94 33 22 60. 94 33 22 60, espaço Priscila Nascimento. Nós temos também como nossa colaboradora aqui a Clínica Esperança, atendimentos psicológicos e odontológicos, que está localizada na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova, a Ponte João Nogueira da Silva. A Clínica Esperança é a clínica onde atende a nossa psicóloga, irmã missionária, irmã Anabel, e ela atende na Clínica Esperança e oferece atendimento tanto atendimento psicológico quanto odontológico. O telefone da Clínica Esperança é o 91 44 41 74. Glorificamos a Jesus pela vida da nossa missionária irmã Anabel, psicóloga da nossa igreja. Glorificamos a Jesus também pela os nossos colaboradores, os coordenadores aqui do nosso programa, Aline Monteiro e Emanuel Alves, proprietários da loja Boutique Chique, que está localizada na rua Capitão José da Penha, em frente ao Mercadinho de Nils. A loja Boutique Chique é uma loja que tem toda a variedade de roupa masculina, moda masculina e moda feminina. Você vai encontrar ali no espaço Boutique Chique, na loja Boutique Chique, ali na rua Capitão José da Penha, em frente ao Mercadinho de Nils. A loja aí dos nossos irmãos Emanuel Alves e Aline Monteiro, coordenadores aqui do programa Conexão Madureira. Nós glorificamos a Deus e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todos os nossos colaboradores do programa Conexão Madureira. Glória a Jesus. Amados, vamos iniciar o programa de hoje com oração. Hoje o programa tem um tema: características de um verdadeiro cristão. O presbítero Daniel vai estar aqui somando conosco, colaborando conosco neste programa de hoje, falando sobre as características de um verdadeiro cristão. Vamos encontrar na Bíblia o que é que a Bíblia fala. O que é ser cristão? Quais são as características para que a gente identifique? Essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Esse aí é um cristão verdadeiro, essa é uma cristã verdadeira. Vamos orar para agradecermos a Deus por este programa. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui para realizarmos, Senhor, esse programa Conexão Madureira. Programa que tem como objetivo, como disse aqui o presbítero Daniel, falar do amor do Senhor pela humanidade, expresso por meio do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz para salvar todos os pecadores. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de termos acesso livre à Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos orientando e falando por meio de nós nesta noite aquilo que o Senhor quer revelar por meio da Tua palavra. Pai amado, seja conosco neste dia, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, a gente hoje vai falar sobre as características, né, de um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Exato. E para a gente iniciar, eu quero ler apenas aqui
o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 21. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos, palavras de Jesus, Jesus falando, direcionado. Jesus falando diretamente aos discípulos. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, Daniel, direcionadas aos discípulos. Daniel, com base nesse texto que a gente leu aqui, que Jesus falou direcionado aos discípulos, o que é que a gente pode extrair? O que seria um cristão? E um verdadeiro cristão, né? Quais são as características? Você colocou um adjetivo, né? Uma qualidade no cristão. Porque nós vamos encontrar essa expressão aqui nos evangelhos e acho que muita gente sabe disso, que a primeira vez que foram chamados os discípulos de Jesus, de cristãos, foi na cidade de Antioquia, quando aquele povo olhou para os discípulos e disseram: eles parecem com o Cristo, a atitude deles é o que chamou a atenção naquelas pessoas que não confessavam a fé em Cristo, né? O que chamou a atenção foi justamente a atitude, né? Era o comportamento, a forma de falar, e essa palavra cristão, parecidos com Cristo, ou pequenos cristos. Cristo quer dizer escolhido, né? O Messias, tem a versão grega, né? E a versão da judaica, né? Da linguagem, isso é que a gente pula isso aí. Mas a forma que se comportavam, né? Foi com que mostrou que eles pareciam com Cristo. O irmão Orlandinho falou assim, do que a gente pode falar do cristão, do verdadeiro cristão. Então, eu falei agora há pouco, Orlandinho, assim, que houve um adjetivo, verdadeiro. Eu diria, Orlandinho, que há um prejuízo muito grande para a Igreja do Senhor, assim, os irmãos devem me entender, quando, na verdade, dentro da igreja, existem pessoas que estão inseridos no meio cristão, mas o comportamento ainda é muito aquém daquilo que Deus desejaria para um cristão, né? A Bíblia nos alerta sobre o joio no meio do trigo, né? No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que nem todos de Israel são israelitas, né? Nem todos que estão ali, né? Faziam parte. Então, assim, no meio do povo de Deus, a Bíblia já nos alertara, né? Com relação ao surgimento de falsos. Em João 8:15, o próprio ensinamento de Jesus aqui, você falou, disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É uma palavra dura, é uma palavra muito séria. Na verdade, a palavra de Deus é séria, né? A gente não pode estar brincando com isso, né? Então, assim, o que caracteriza
uma pessoa? O que é característica, né? É algo que expressa, é algo que mostra quem são atitudes, então assim, tem muita, a característica ela pode variar, vamos lá, eu tenho meu filho Gabriel, né? E ele tem traços da fisionomia um pouco, ele vai ter um pouco a genética, ele vai ter a questão até de comportamento, né? Então, assim, mas muitas vezes o pessoal olhava para Gabriel e disse, rapaz, esse menino parece mais com tu, Daniel. Davi, ele tem traços de Orlandinho, né? Então, você pode ver que na igreja, as crianças, se você observar direito, ele vai ter um traço do pai. Ele vai ter características do pai, ou da mãe, né? Assim, né? A Bíblia fala que nós somos nascidos de novo. Nós era o homem velho, agora nós somos nascidos de novo. Eis que tudo, né? Isso. E agora tudo se fez, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Para quem está em Cristo, né? Justamente, para quem está em Cristo. Agora, assim, aí você já direcionou a palavra aí, né? Então, assim, o verdadeiro tem traços do pai. Olha aí. As características parecem. É possível identificar. Exatamente. Não tem como esconder. E, Orlandinho, é interessante que eu já tenho observado nesses últimos dias várias situações onde que eu fico pensando, sabe? Eu vejo as pessoas, né, cristãos, mas que em suas atitudes elas ainda estão engatinhando. Mas em dado momento a gente tem que até, como é que poderia dizer assim, compreender isso, né? Quando eu estiver falando, se você tiver qualquer pergunta, pode interromper que a gente está conversando aqui. E se deixar, eu vou me embora. Orlandinho, olha assim, o que é que a palavra de Deus diz? Vós que sois fortes, reconheceis a fraqueza dos fracos e não vos glorieis em vós mesmos. Então, assim, eu sei que está lá. Eu vejo as atitudes, né? Chegaram para o mestre e disseram, mestre, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Não. Verdade. Naquele dia, né? Isso. Na colheita, a gente separa o joio do trigo. O joio será queimado, o trigo vai para o celeiro. Assim, eu não posso julgar ninguém. A atitude de erro é inerente do homem, mesmo ele sendo um salvo. Mas ele é pecador na capacidade, na limitação e na possibilidade de pecar. A gente pode escorregar e cair. O apóstolo Paulo disse, quem estiver em pé, cuide para que não caia. Aí olha, esse assunto é muito interessante, a gente não pode fugir, né? Mas ele abre muito, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu analiso as pessoas, a palavra de Deus diz que vós que sois fortes, não reconheceis a fraqueza dos fracos, eu analiso a situação, mas a santificação, ela é um processo, né? É um processo. A santificação é o homem se afastando do pecado, ou se afastando da sua carnalidade e se aproximando de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, que isso faz parte do Evangelho, a aproximação, você vai ver lá em Provérbios 4:18, eu amo essa palavra, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, continuamente. Você vai lá para Ezequiel, o rio, que ele dá água pelo calcanhar, joelho, a cintura, e assim vai. Então, isso você vai encontrar nas Sagradas Escrituras essa base para compreender uma aproximação. Você vai ver Paulo chegando para um povo dizendo assim, ó, pelo tempo que tem, vocês eram já para estar ensinando, mas vos foi necessário vos dar o leite. Então, aquelas pessoas ainda, o que foi que Paulo observou naquele povo, que eles ainda demonstraram para Paulo uma certa limitação. Então, essa situação no meio do povo de Deus é
é uma coisa que a gente pode ver e encontrar com facilidade. Né? Mas o cristão, ele vai demonstrar quem ele é, se ele tem pelo menos vontade de crescer. Ele tem... O salmista disse, como a corça brama por água, eu tenho sede de ti. Então você vai ver o cristão, que ele compreende o amor de Deus, que ele compreende essa necessidade, ele tem que correr para os braços do Pai. Tem uma comparação aqui, a gente vai entrar nas características propriamente ditas do jeito que a gente estava falando, mas existe uma comparação interessante, que a palavra de Deus, ela vem nos mostrando justamente isso. Você é um cristão, você não quer se alimentar. A gente estava até comentando agora há pouco, né? Aí, como é que você não deixa de ser filho de Deus, o fato de você não querer se alimentar. Agora você vai ficar fraco. Quando você fica fraco espiritualmente, nesse contexto do que a gente está falando, um crente fraco e um crente forte. E a gente disse, vós que sois fortes, reconheceis a fraqueza dos fracos. Quem é o forte? E quem é o fraco? Uma pessoa chega para Orlandinho e fala um desaforo. Orlandinho se cala. Um homem que estava lá ao redor, que ele não conhece a palavra, vai dizer assim, Orlandinho é fraco. No lugar dele eu dava um murro. Mas Orlandinho ficou calado. Para Deus, você foi fraco ou você foi forte? Você foi forte. Porque a pessoa forte em Cristo é aquele que se alimenta de Cristo. Se alimenta da palavra. E a sua atitude pode não ter... aquela pessoa que não conhecia, ele poderia dizer assim, rapaz, Orlandinho é fraco, mas para Deus você fez a coisa correta. Quando você entendeu que a palavra de Deus disse assim, buscar a paz com todos, e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Então a sua característica não foi aceita pelo homem ímpio, mas ela foi aceita por Deus. A característica do verdadeiro não foi revidada na mesma moeda. Justamente. Né? Então, ser forte é quando nós estamos em Cristo, e a palavra de Deus diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todos os dias, Orlandinho, nós temos que mortificar a nossa carne. Nós somos testados. Nós somos provados. Todos os dias, um cristão, ele passa por essa situação. Né? Não tem intervalo não, né? O programa não, né? Não. Nós vamos ficar conversando, né? Você quer falar alguma coisa do que a gente já comentou até agora? É isso mesmo, é como você falou aí. É impossível não identificar os traços né, de Cristo e um verdadeiro cristão, né? Se demonstra pelas atitudes, como você falou aí, num desaforo. Exato. A pessoa, se estivesse na carne... Fraco seria eu se eu tivesse esmurrado a pessoa, respondido da mesma forma. Então aí você já vê traço de um verdadeiro cristianismo nas atitudes. Nós somos confrontados todos os dias, meu irmão. Verdade. Eu lembro de Pedro na hora que pegou a espada, né? E cortou a orelha de Malco. Malco, né? Exatamente. Aí Jesus disse, mas Pedro... não sabias que se eu quisesse, né? Dava uma região. Meu irmão, isso que palavra abençoada. Em Tiago, eu gosto muito dessa palavra. Tiago 1:2 diz assim, meus irmãos, tende grande alegria, passado por várias provações. Várias provações. Aí no 2 diz assim, no 3 diz assim, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha você sendo forjado aí como verdadeiro cristão. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, ou seja, íntegros. Dentro daquilo que a gente falou, da aproximação de Provérbios 4:18, Ezequiel 47, a santificação, a pessoa se aproximar de Deus está aqui. Você ser um cristão é você enfrentar desafios. Diariamente. Eu tenho uma reclamação para fazer, é que muitas vezes o cristão, que ele magoa facilmente, porque a pessoa, você tem que ser como Jesus. Você viu Jesus magoando as pessoas? Não. Ele falou palavra dura com os ímpios, no sentido de que a pessoa estava cometendo coisa errada lá, e ele falou a verdade. Vocês são, né? Isso, tal. No momento lá do exatamente. Tempo. Mas aí, no caso, Jesus, a expressão que eu entendo quem Jesus é
é a verdadeira expressão do amor de Deus para com a humanidade. Jesus é a verdadeira expressão. Jesus, ele disse, que, pelo que a gente entende, até o apóstolo Paulo, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim, Paulo, ele se dedicou completamente. Paulo amava isso. Você vai ver Jesus, o amor de Jesus. Aí o amor. Então, assim, essa palavra amor, que é a primeira característica do fruto do Espírito, lá de Gálatas, está lá em primeiro, o amor. Amai-vos uns aos outros, vai estar aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, eu tenho essa reclamação, porque tem muitos cristãos que eles... e eu tenho que voltar e dizer assim, nós temos que compreender, né? Até um certo ponto, é claro, assim, depende da situação. Eu posso até falar alguma coisa, repreender na palavra, mas não é difícil você encontrar um cristão que machuca outros. Não é difícil você encontrar. Mas aí a gente estava comentando agora há pouco, dizendo que pode alguém cantar o fogo descer e essa pessoa está em pecado? Pode. Porque cantar é um dom. Um dom que Deus dá. Exato. Mas as obras é do homem para Deus. O dom é de Deus para o homem. Mas as obras, o meu testemunho, as características, sou eu que procuro. Eu tenho que buscar isso aí. Senão Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados de oprimir. Tem a atitude de Jesus aparece e ele chama. Aí você tem que ir a ele. Você vai encontrar vários versículos bíblicos falando sobre Deus fala e o homem atende. Vinde, né? Chegai-vos a mim que eu chegarei a vós. Então, assim, a pessoa, você tem que ir. Você tem que buscar a santificação, como diz a palavra, buscar, né? A paz com todos. Dia após dia. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente busca, ele começa a se aproximar de Deus e, consequentemente, você é transformado, né? É moldado. Né? E quando você se deixa ser moldado, essa questão da filiação, ela é concretizada. A identidade. Exato. Porque se o pai... Se eu não obedeço, eu não sou um filho autêntico. Se eu não obedeço, eu não sou um filho autêntico. Eu tenho que obedecer o que está escrito. Jesus falou, se vós me amais, obedecereis às minhas palavras. Né? Pronto. Aqui essa palavra. Vamos conversar com quem entende da palavra, que a gente vai... Né? Olha só, Orlandinho, a gente vai... nós temos quantos minutos ainda? 4 minutos. Começou 4 horas, foi isso? Amém. Vamos lá. Então, o que caracteriza, né? O que é um caráter, isso. Né? O que é características, né? A gente falou aqui no início que o que chamou a atenção dos ímpios lá em Antioquia foi a atitude. Isso. Então, a característica é algo que chama a atenção, que identifica, que mostra quem é. Eu falei do exemplo de Gabriel, que ele tem traços. Então, assim, fala que Gabriel é meu filho, pelos traços físicos ou outras coisas que dá para perceber, né? Então, assim, qual é a característica? O que são características do verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão, ele pode ser chamado de verdadeiro quando ele tem traços, quando ele tem atitudes de cristão. De Jesus. De Jesus, na verdade, melhor falando. Então, assim, o que Jesus fez, que eu estou fazendo, que o mundo está observando em mim, dizendo assim, é um cristão, né? Tem a primeira palavra que eu encontrei, que está escrita aqui, que é humildade, né? Humildade, irmão, precede a honra. Humildade, irmão, olha, tem gente que você não pode pisar no pé, não. Não tem humildade, irmão. Não tem, né? É uma coisa que... Mas, irmão, a gente está falando se a gente falou aqui e você lembrou de uma pessoa, não esqueça. Não é isso que a gente quer pontuar aqui, não. Não é lembrar de alguém que é ignorante, que não é humilde. Não, a gente está falando aqui da palavra. E se a pessoa se encaixa, que Deus o abençoe, que ele mude, que ela mude. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Exatamente, é o que está escrito aqui. Vamos lá, olha. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Mateus 20, 26 ao 28. Olha aí. A humildade, irmão, é uma característica do cristão. O cristão não chega no canto e ele quer aparecendo, porque o João disse, eu não sou
eu não sou digno de não sou nem de desatar as suas sandálias, né? Então, assim, é Jesus, irmão, na nossa vida. Se não for Jesus, não é nada. É necessário que ele cresça. Eu vou falar o que se de Deus me for dado, eu vou dizer o que. Tudo que a gente tem foi de Deus, a gente tem que ser humilde. E como Jesus chegou, tem hora que Jesus, ele poderia estar fazendo muitos milagres, mas teve hora que ele se afastou, ele, né, foi para um canto, né? E ele mesmo se humilhou ao ponto de dar sua própria vida por amor à humanidade. É o maior exemplo de humildade foi Jesus, né? E que engloba tudo, né? Que é a questão do amor, né? Então, o primeiro ponto é, uma das coisas que quando você vê isso numa pessoa, ela não fala, ela na dela, né? Fala no momento oportuno, né? Maçã de ouro e salva de prata, é a palavra dita na hora certa. O cristão, ele entendeu isso, então ele não já chega falando, chega no canto já dizendo o que sabe fazer, deixa de fazer. Não, chega no canto, chega calado, irmão. Chega no canto, chega calado, escute. Lá em Tiago mesmo está escrito, né? Todo homem seja breve no ouvir, tardio no falar e tardio no irá, né? Então existem atitudes que mostram que você é um cristão e tem essas características, e uma das é a humildade. O senhor falou de uma coisa interessante aí sobre a humildade. Eu gosto muito de refletir sobre aquela passagem que Deus fala para Samuel: achei o homem segundo o meu coração. A Davi, né? Achei a Davi um homem segundo o meu coração. E eu estava lendo uma passagem lá de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. Davi estava organizando as ofertas para que Salomão, seu filho, pudesse construir o templo da casa do Senhor. Que Davi já sabia que ele não iria construir, que Deus tinha dito que ia ser Salomão. Porque Deus disse para ele que ele era um homem de guerra, tinha matado muita gente, derramado muito sangue, né? Sangue na sua mão. Daniel, 1 Crônicas só falou de humildade aí. Davi era um cara que tinha matado muita gente, venceu Golias, o gigante, que amedrontava o exército de Israel na época. E no momento que ele estava passando o bastão para Salomão, dizendo: Salomão, Deus não me deu o privilégio de construir o templo, mas você vai construir, vai ficar nessa responsabilidade. Aí Davi, a Bíblia diz que ele doou, que ele tinha o ouro, prata, bronze. Aí no versículo 1 Crônicas 29, versículo 10, Daniel, tem um louvor de Davi que eu acho bonito, que o senhor está falando de humildade. Certo. Porque o Davi ali, ele podia ser naquele momento, ele era rei de Israel, tinha vencido Golias, tinha ganhado inúmeras batalhas pelo povo de Israel, tinha ganhado fama, aquela coisa. Ele podia soltar algo. Rapaz, ele podia cantar de galo. Cantar de galo. Eu sou o cara. Aí olha o que 1 Crônicas 29, 10 diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Aí Davi diz: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força ou o poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Olha o que Davi diz, Daniel. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Essas ofertas aqui. O ouro, a prata, o bronze. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. O Davi está dizendo: Senhor, tudo isso aqui não é meu não. O Senhor me deu apenas a condição de administrar aqui na terra. Mas tudo é teu. É como se Davi estivesse dizendo: desde o dia que o Senhor me escolheu para ser rei de Israel, a fama, a glória, o louvor, a riqueza, tudo que o Senhor me deu. Davi já estava velho, né? Já estava velho, já estava passando o bastão aqui, já estava naquele período que ele já dá os conselhos a Salomão. Então o senhor falou de humildade, eu achei bonito, né? Davi, na época que ele enfrenta Golias, o que é que os estudiosos dizem da idade dele, mais ou menos, é um adolescente.
Jovem, 16 anos, 16 né? anos, Mais ou menos. 17. É, Já era um protótipo disso aí que ele está falando. Que você pode ver que Davi ele não perde a característica. Característica. E já na velhice, né? Ele não, eu vou vencer. Ele não disse eu vou vencer. Quando ele fez, o povo de Israel estava sendo confrontado, ele diz assim, quem é esse incircunciso, né? Que confronta o Deus de Israel. Deus de Israel, sempre sim. Aí na hora que ele foi atacar, ele dizia, tu vem com espada e lança, né? E eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pode ver que Davi não perde a característica de colocar Deus na frente. Ele não tem força. Na juventude e na velhice. A funda, eu estava vendo uns vídeos, né, de pessoal que utiliza a funda ainda lá no Oriente. Você sabe o que é a funda, né? Não sabe. É um estilingue só que diferente. Né? É um estilingue diferente. O estilingue que a gente tem é aquela que corta um galho de pau em V, coloca as ligas, só que a funda ela é dois cordões e o couro ligando no final, né? Do couro fica no meio, fica dois cordões, um ele amarra no dedo e o outro ele segura, coloca a pedra aqui, aí ele gira e solta uma das cordas, aí nesse girar quando ele solta, a pedra vai, afunda. Então, assim, existe uma habilidade. Eu vi um rapaz... Técnica. É uma técnica para isso, né? Eu vi um rapaz fazendo os vídeos que ele colocava um obstáculo lá, um alvo, e ele girava lá, irmão, pegava o negócio. Então, Davi, ele sabia que ele tinha aquela habilidade. Por exemplo, igual o menino que joga bola. O cara que joga bola, a gente identifica logo. Rapaz, ele tem habilidade. E o cara que joga bola e joga bem, ele sabe que joga bem. Só em dominar a bola. Exatamente. Então, assim, o Davi, ele sabia que ele entendia. Ele dizia, rapaz, eu sei eu usar isso aqui. Mas mesmo assim, ele entendendo que ele tinha aquela habilidade, ele assim... Pelo poder do Espírito Santo. Quando ele desce lá no rio, né? Ele pega as pedrinhas lá, escolhe aquelas 5 pedrinhas. Olha, a Bíblia não fala, não expressa, né? Tem coisa que é bíblico, antibíblico e extra-bíblico, né? Mas no extra-bíblico você pode entender que Davi, em todo momento, ele vai orando. Vai pegando a pedrinha e vou orando aqui. Deus vai na frente, Senhor. Porque ele sabia da palavra, das promessas, do Deus que abriu o mar vermelho. Ele sabia de tudo aquilo, então ele sabia, ele entendia da história, né? E as verdades bíblicas que ensinaram a ele, e ele sabia que confiava. E quando ele lutou contra o leão, quando ele lutou contra o urso para proteger a ovelha. Então, assim, Davi ele não perdeu a característica de um verdadeiro cristão, da humildade. Ele não colocou ele como o frente, ele disse assim, é Jesus que vai. Que palavra abençoada, meu irmão. Glória a Jesus. Humildade. Humildade. A primeira característica. Exatamente, humildade. Que a gente pode discorrer aqui, né? Vamos lá. Isso. A segunda característica está em 1 Samuel 15, 22, que é a obediência. Né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é a prova de um coração que realmente deseja agradar a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Exato. Aí vamos lá. Obediência. Eu vim para o culto, eu sou um presbítero, obedeci o meu pastor, nós estamos sobre o gerenciamento, vamos dizer assim, o senhorio, né? Temos um pastor presidente. É interessante que todo homem de Deus que exerce um cargo eclesiástico, ele dê a satisfação ao pastor presidente. Algo que entende-se que é aquele homem que foi colocado ali como para gerenciar, para pastorear, e a gente tem esse entendimento, né? Então eu cumpro minha obrigação eu obedeço, meu pastor vem para a igreja. É uma obediência, é uma coisa interessante, né? Essa questão você faz parte de um conjunto, né? Da mocidade, da senhora, dos varões, você vai lá e canta e tal, que é negócio tudo, canta bonito e tal. O que eu quero dizer, eu queria pontuar assim, uma coisa simples, né? Assim, porque eu posso demonstrar obediência, assim, vamos dizer assim, para o homem fazer algo na igreja que as pessoas possam dizer assim, rapaz, ele é um crente e tal, aquele negócio todo. Tal, mas o que ele está dizendo aqui, vamos supor, o que é um sacrifício, né? O
que é um sacrifício? Eu estava em casa, eu estava bem deitado, estava cansado, mas eu fiz o sacrifício de vir para a igreja. É isso que eu quero pontuar, né? Eu vim, me levantei, cara, cheguei agora cansado, mas vou para a igreja e tal. Eu vim para a igreja, foi um sacrifício, vamos dizer assim, né? Sim. Né? Mas o que é que ele está dizendo aqui? Quando foi dito isso aqui, o que é obediência a Deus? O que é que um cristão verdadeiro ele pode fazer que seja isso, que é obedecer a Deus? Você vai observar, Orlandinho, que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele fala em nossos corações. Ele fala em nossos corações, e a gente tem coisas que você tem que olhar e entender que você não pode nem pender para aquele lado. Eu li a palavra de Jó hoje. Interessante, eu estava fazendo o meu devocional e comecei a ler o livro de Jó. Eu achei um negócio muito interessante. Olha só o que está escrito em Jó, capítulo 1, na parte B, diz assim: este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Está escrito aqui. Desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Como assim? Por que Jó desviava-se do mal? O que é o mal para um cristão? Porque se o cristão for um cristão maduro, ele for um cristão que entendeu a palavra, ele é um convertido, ele saiu do mundo da prostituição, se ele saiu do mundo das drogas, ele roubava, ela se prostituía, ela adulterava, o que for. Então assim, ele saiu, aí ele tornou-se uma nova criatura. Tornou-se uma nova criatura, ele vai se alimentar da palavra, ele vai estar se fortalecendo. Mas o homem, ele tem que entender que há as possibilidades dele cair. O que é que fala, pai, sobre... É Tiago que fala, Elias era um homem como nós, sujeito a cair, ia pecar, ia errar. Né? Então, assim, Elias é aquele que orou, o fogo do céu desceu, meu filho. Matou os profetas de Baal, mas em dado momento ele diz, eu quero morrer, se esconder e tal. Assim, então, você vê, o ser humano, ele tem um pé de barro, ele pode cair, meu filho. É por isso que Jesus disse, orar e vigiar. Jesus nos ensina a orar e vigiar. Então, a gente tem que entender, Orlandinho, que diante disso tudo, você olha de onde você veio, e se você tem como é que eu poderia dizer? Se tem uma pregação de Camila Barros, ela disse, não arme sua tenda próximo do lugar que você sabe que foi difícil você sair. Então assim, Jó, ele se desviava do mal. Ele entendia o que era o mal. A pessoa que sai da prostituição sabe o que é o mal de Deus. O cara que se trocou a vida toda, ele sabe que aquilo é o mal. Os riscos. Então assim, você vai ver e Deus vai dizer assim, anda no caminho que é estreito. Anda a vereda do justo, que é como a luz da aurora, a vereda é um caminho estreito. Então, assim, o que é que Deus está falando, né? O crente se alimenta pelo ouvido, ele se fortalece pelo ouvido. Deus está falando, eu tenho que obedecer aquilo que Deus está me mandando fazer. E quando Jó se desviava do mal, ele entendia qual era o mal que ele tinha. Ele dizia, eu vou por aqui, eu vou fazer isso. E a obediência é igual a muitas coisas. É não falar o que o mundo fala, é não andar onde o mundo anda, são muitas coisas. É bem abrangente. É bem abrangente essa questão da obediência, né? Ou tem lá em Salmo 1, né, que eu gosto de ler. O Salmo 1, ele vai dizer ali, os irmãos lembram disso aí, daí diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, você não vai se afastar dali. A obediência está em você saber que aquilo tem ímpios ali. Então, o que é a palavra? É mais do que feliz, bem-aventurada a palavra é. É mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se detém para você ver um monte de cabra sem vergonha. Em todo canto que você vai trabalhar, vai ter gente que não conhece a Deus. São ímpios. Eu estava com uma Luísa hoje, falando sobre a maldade humana de pessoas que hoje tem, sobre criminosos, assassinos, essas facções. Então, aí a gente estava conversando e tem gente que a Bíblia chama de cão, porque há a possibilidade de uma pessoa se converter, mas tem gente que o coração está tão duro que aquilo ali é difícil, meu amigo, quase impossível de se converter, porque o coração dele é mau. Então assim, quando você vê o mal,
tem esse tipo de gente que é mau ao extremo, tem gente que tem maldade com o que fala, levanta a calúnia, meu irmão, mentira. Então esse tipo de gente, esse tipo de conversa, um cristão, se ele é um verdadeiro cristão, ele não se detém no caminho dessas pessoas. Se detém no caminho, pronto, eles estão vindo, você fica aqui. É como se você esperasse aquilo ali. Não faça isso. Se você é um verdadeiro cristão, evite. Passe de largo, como disse Davi a Salomão, né? Exato. Para fechar aqui, diz assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Escarnecer, maldizer, zombar, menosprezar. Meu irmão, não encaixa, não tem como encaixar, aquelas pecinhas de Lego, não encaixa esse tipo de atitude com o verdadeiro cristianismo. Zombar, mas quando você vê um crente zombando de outro, ou de outra pessoa, você diz, isso já, você vai perdoar pela falha dele, claro que a Bíblia manda a gente perdoar, mas você já vê que tem que se converter, né? Tem que se converter. Então, a obediência... Segunda característica, a obediência. Pelo que eu entendi aqui, né, que é melhor você fazer aquilo que Deus está mandando, andar pelo caminho, obedecer a palavra. Deus está mandando você orar, vá orar. Deus está mandando você ler a palavra, vá ler a palavra. Com base nisso que o senhor falou de obediência, a gente lembra do que Jesus falou para os fariseus: sepulcro caiado. Aí é interessante que Jesus disse assim: vocês gostam de orar nas esquinas para ser visto pelos homens. Aí Jesus falou: o lábio de vocês me honra. Vocês me honram com o lábio. Me honram com os lábios, né? Mas seu coração... porque faltava a obediência. A obediência. Né? Ele não tinha esse entendimento, né? Ele não cumpriu com a palavra. Então, os fariseus, pelo que o povo via, eles se sacrificavam, eles se apresentavam diante da congregação deles com o rosto desfigurado, como se tivesse jejuado. Então, era você demonstrar um sacrifício, mas não viviam a vida de obediência. Exatamente. A terceira característica que a gente vê aqui é a fidelidade. Fidelidade. Está escrito em 1 Coríntios 4:2. Paulo afirma: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ser fiel a Deus ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, mantendo um compromisso inabalável com sua vontade e propósito. É essencial isso. A fidelidade. Ser um homem ou a mulher, ela entendeu lá no altar, quando o pastor ou o padre disse: você na tristeza, na dor, tal, a aliança que é colocada no meio daquele negócio todo. Então, assim, a fidelidade, o casamento, irmão, simboliza a união de Jesus. Justamente, né? Tem muitos detalhes disso aí. Eu quero utilizar essa linguagem, né? Essa expressão do casamento do homem para com Deus. O que Jesus fez por nós, né? E eu lembrei agora da situação de José no Egito, quando José, um jovem, e a Bíblia diz que ele não era errado, não, nem tinha problema nenhum de não gostar de mulher, não, porque a Bíblia diz que ele casou, né? José, ele estava no auge da sua puberdade. Eu fico imaginando que a mulher de Potifar, ela não era uma mulher cebosa e andava fedida, não. Muito provavelmente, não tem como dizer assim, é o extra bíblico, né? Muito provavelmente a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita. E era uma mulher cheirosa, vamos dizer assim, de tudo que vai chamar a atenção do homem. E a Bíblia diz que ela se apresenta nua, né? Independente se ela se apresentou, eu não lembro desse detalhe, da parte, né? Mas assim, como ela se apresenta e ela chama ele, né? Vem se deitar comigo, aí ele vai e diz, né? Olha, o meu Senhor, ele me colocou sobre muitas coisas aqui dentro dessa casa para me gerenciar e tal, mas ele não me autorizou nada disso aí. Ele ainda foi. Exatamente. Aí quando ela tenta pegar ele, né? Ele fala assim: como eu posso, esqueci a palavra mais, Gênesis, a palavra mais interessante, eu esqueci isso aqui. Vamos lá.
Mas a gente vai fazer essa busca agora. Vamos lá na hora. José do Egito. José como governador. Mas aqui é antes. José na casa 39, né? 39. Gênesis 39, versículo 5. E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Versículo 6. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. É o 9 que eu queria dizer. O 9, né? É. Pronto. O versículo 7 diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem ele me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele diferencia duas coisas. Ele falou da tamanha maldade, que era contra o seu patrão. Isso, Potifar, né? Exato. Aí ele diz assim: e pecaria contra o meu Deus. Meu Deus. Né? Exato. Assim, a fidelidade, ela é interessante, irmão Landinho, porque você pode ver aí nessa história de José, que a gente está falando sobre fidelidade e a gente está falando sobre as coisas de Deus, então fidelidade a Deus. Mas José, ele foi fiel ao seu patrão, ao seu senhor na terra, né? Porque o homem, ele autorizou, ele gostava de José, e tudo que José colocava a mão prosperava, porque ele viu que Deus era com José. Mas o Satanás estava lá, fazendo aquela derrota contra o servo de Deus. Interessante como o senhor falou. Ele justifica, dizendo que cometeria maldade contra o seu senhor, que era Potifar, exato. E pecaria contra Deus. Ele faz essa diferenciação. Então, assim, um verdadeiro cristão, ele não dá trabalho aonde ele trabalha. Verdade. Ele procura da melhor maneira. Responsável. Né? Chega no horário certo, sai no horário certo. Ele não dá trabalho, meu irmão. O testemunho é quando você mostra as suas características, né? E tem muito testemunho feio, meu, de crente. Eu vi um crente, irmão, eu estou falando aqui, não vou dizer o nome, não vou dizer o santo, mas eu vi um crente que chamava mais palavrão do que os ímpios, estava ali tudinho. Quando ele começava a falar, o ímpio chega a trincar o dente assim. Aí. Era um crente que estava naquela situação. Quer dizer, era um crente que dizia que era crente, mas não tinha característica de crente. Então, assim, onde a gente tiver a fidelidade a Deus, né, ela é expressa pela fidelidade a um patrão. Um bom empregado, ele faz as coisas corretas e o nome do Senhor é glorificado. Eu sempre digo esse testemunho, que tem um amigo meu, o nome dele é Onias Sabino, desenrolado Onias. Onias, no tempo que trabalhava no supermercado dele, irmão Manuel Pedro Gomes, Onias, ele era da digitação, eu acho, ele fazia algum trabalho na parte interna lá, de computador, essas coisas. Mas Onias, quando ele passava nos corredores do supermercado, se tivesse um saco de açúcar no chão, ele ajeitava, ele tinha esse negócio, ele não fazia só o que era ordinário, ele fazia o extraordinário. Ele fazia uma coisa que chamava atenção. No dia que Onias, ele recebeu uma proposta de emprego melhor, e ele, como pai de família, eu não sei se ele era casado na época, eu sei que qualquer pessoa vislumbra algo melhor, e ele recebeu uma proposta muito boa para trabalhar no outro local, e ele quase que recusava. Na verdade, foi que ele disse para o patrão dele que ele precisava sair. O homem, que era o patrão dele, seu Manuel Pedro Gomes, falecido, né? Seu Manuel Pedro Gomes, ele chorou, porque Onias estava indo embora. Né? Tem essa história. Bom funcionário. Né? Então, assim, fidelidade a Deus, ela reflete, né,
Quando ele fez isso, alguém poderia ter chamado o babão, em vez de estar fazendo o serviço dele, está fazendo o serviço dos outros. Não, é porque ele entendia que ele era um cristão, ou era uma característica dele e que se encaixou, e uma coisa está encaixada na outra. Isso é um detalhe. Exatamente. E um cristão que é fiel a Deus, ele faz aquilo que Deus está mandando, muitas vezes faz até uma coisinha. Uma coisinha, é verdade. Né? Então, fidelidade está escrito aqui, né? Ser fiel a Deus, né? Em todas as circunstâncias. Né? Um homem, ele pode ser tentado como José foi tentado, mas ele vai dizer como poderia fazer isso contra o meu Deus. Né? Como pecaria eu contra o meu Deus. Exatamente. Pois é. Vamos lá. Aí tem uma característica agora, essa foi a fidelidade, foi a terceira. A quarta é o amor, né? Amor. Essa palavra é muito maravilhosa. Eu vou ler toda aqui, está escrito lá em João 3, 34 a 35, mas está dizendo assim aqui antes, ó, o amor é um atributo supremo do servo de Deus. Eu como eu estava falando que está lá no fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, autodomínio, né? Mas o amor está em primeiro, né? E lá em Coríntios vai dizer, né, que se eu não tivesse amor, nada seria. Eu poderia falar na língua dos anjos, poderia fazer o bem ao mundo inteiro. Ele vai falar muita coisa, mas se não tiver amor, nada seria. Então o amor é um atributo supremo que está escrito aqui. Em João 13, 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes. Assim, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Nisto todos conhecerão. Conhecerão. Vai ser possível identificar, né? Exato. Nisto conhecerão se sois meus discípulos. Olha aí. O amor. Discípulo, interessante a palavra discípulo, né? Exato. O pastor já ensinou aqui na primeira vez, acho que foi na primeira ou foi na segunda lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que discípulo é aquele que aprende a palavra e pratica o que aprende. Né? Exato. Essa palavra, meu irmão, assim, que eu já falo tudo que está querendo, né? Assim, conhecereis, nisto conhecereis. Nós falamos aqui, Orlandinho, no início da nossa conversa, né, que existe um caminhar, uma aproximação do homem para com Deus. Isso é a palavra chamada santificação, que é separação, né? Então, tem coisas, Orlandinho, que você e eu, qualquer um cristão fazia há 5 anos atrás, nós estamos fazendo agora. Porque isso é um trabalhado, o Espírito Santo vai dizendo, né? Há uma inércia de uma coisa que você deveria estar fazendo, indo, você não está, e Deus está falando contigo, você começa a fazer, porque está melhorando a tua vida espiritual. Então, tudo isso são atitudes que mostram que você está se aproximando. Então, assim, tem coisas que a gente vai ver nas pessoas, e a gente tem que entender, tu falou, que há a possibilidade da melhora. Isso. Não é... avançar espiritualmente. Exato. Porque quando eu vou dizendo assim, falando de amor, eu vou dizer assim, tem gente que não tem amor. Aí eu já condeno esse cara, essa pessoa não tem amor de jeito nenhum, não tem possibilidade dele amar. Não, volta a dizer, vós que sois fortes, reconhecer a fraqueza do fraco. Vou ter que entender que ele foi fraco naquele momento, né? Mas pode melhorar. Sim. Mas assim, nós estamos falando de características que vai demonstrar se você é um verdadeiro cristão. Eu não tenho uma capacidade, eu não tenho uma deidade. Eu não tenho, eu não sou onisciente, eu não tenho capacidade de ver você errando e dizer assim, rapaz, ele errou porque Deus está vendo o coração da gente. Como é que eu vou dizer, olhar para você e eu vi você fazendo a maldade e eu, rapaz, ele só errou por isso eu não posso. Eu só posso ver você praticando a maldade, ou exercendo a maldade, ou falando uma coisa que me atingiu a outra pessoa, mas eu não tenho a capacidade de dizer assim, rapaz, no nível de cristianismo ele está aqui 50%, não, ele está 60%. Eu não tenho como medir o cristianismo de ninguém. Se ele está sendo verdadeiro, porque eu tenho que entender que a possibilidade de errar é nossa, do ser humano, do cristão em si, ainda na terra. Então, mas vamos lá.
eu estava até falando antes da minha reclamação, né? Sim, eu posso até comentar agora. Pronto. Falando sobre amor, amar, em ser conhecido pelo amor. O que é o amor, meu irmão? A atitude de um cristão é entender que é de pacificar. O amor é pacifista. Ele é pacificador, melhor falando. Então o amor, ele junta, ele traz para próximo. A palavra branda acalma o furor. Então a atitude de Orlandinho foi uma atitude pesada. Eu esperei, porque maçã de ouro e salva de prata é a palavra dita na hora certa. Então vai chegar um momento que eu vou falar, Orlandinho, naquele dia eu não estava assim, meu irmão, o que foi que aconteceu? Então, olha, o amor de Deus em mim sendo expresso. Orlandinho, vem cá, meu irmão, me diga uma coisa, meu santo. Está acontecendo alguma coisa? Não sei, não entendi o que foi que você falou naquele dia. Como a irmã Daniela me perdoe, está perdoado, meu santo. Porque assim, olha só, isso. Você promovendo a paz através do amor de Cristo na sua vida. Então, o amor de Deus, ele é pacificador e é uma característica do verdadeiro cristão. Se você não está buscando isso, não sou eu que estou dizendo, nem é irmão Orlandinho, é a palavra que está dizendo. Se você não quiser ser caracterizado dessa forma, você arranca a página da Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que ter amor. Como Jesus falou. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, eu vou amar a Gabriel, que é meu filho. Orlandinho, você não é meu filho, não. Você não tem nada a ver com isso. Suas atitudes não é muito boa, Orlandinho. Eu me desculpe lhe dizer, a pessoa apareceu de longe com o senhor e tal. Gabriel é meu filho, Gabriel é meu filho. A Bíblia está falando que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue. Nos maltratam, entendeu? Se uma pessoa me maltrata, eu tenho que orar por ela. A Bíblia está dizendo que eu tenho que amar meu inimigo. Como é que eu vou amar meu inimigo, irmão Orlandinho? Como é que eu vou amar meu inimigo? Mas Jesus é que está dizendo, meu santo. Tem várias situações que eu já enfrentei que, irmão, sendo sincero, na minha fraqueza, eu tive vontade de dar um murro no indivíduo. Sim. Eu tive vontade de dar um murro. Eu não podia nem olhar nem na cara. Mas eu fiquei, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E eu tive que pedir perdão. Eu tive que pedir perdão a ele. Cristianismo na prática. Aí ele entendeu errado, ele pensou que eu tinha falado mal dele em algum canto, por isso que eu fui pedir perdão. Mas eu sei da história, eu não vou detalhar aqui, mas são coisas que acontecem, eu não estou falando mal de ninguém, não. Eu estou falando de coisas que acontecem na vida do cristão. E você tem que demonstrar isso aí. Mas irmão Daniel só está dizendo vantagem que ele perdoou, irmão Daniel está dizendo que ele... Meu irmão, já errei. Já errei feio. Né? E no processo da santificação eu tenho que recorrer a Deus, eu tenho que buscar a Deus, e Jesus tem misericórdia, eu sou homem pecador e vou ter que me aproximar. Mas você que ainda, eu vi uma atitude uma vez, eu estou falando assim, né? Que Deus abençoe a pessoa que cometeu isso, né? As pessoas, eu até contei aqui uma vez, eu tenho contado, eu contei isso aí, sabe? Que tinha na festividade, aí tinha a juventude, né? Aí tinha duas jovens sentadas numa mesa. Aí uma outra jovem sentou. Quando essa terceira jovem sentou, as duas que estavam se levantaram e saíram. E dá para a gente sabe mais ou menos assim das histórias, né? E a gente vê assim, é um jovem, né? Mas meu irmão, não tem isso não, você pode ser jovem como for, mas você é um jovem que não está demonstrando características de verdadeiro cristão. É o que eu analiso, é o que eu vi, foi o que eu vi. A menina sentou e as outras duas se levantaram. E eu já sabia um pouco da história e tal, aquele negócio todo. Naquele momento eu percebi aquilo e a mãe da jovem começou a chorar, foi falar com Maria Luísa, pediu para falar com a menina, né? E aí foi Maria Luísa, falou com ela e tal. Então, assim, você vai ver as atitudes das pessoas que demonstram, de uma certa forma, um caráter que não é cristão. Cadê o amor? Né? Olha, assim, tem pessoas na igreja que eu tenho mais afinidade.
Tem pessoas que eu converso com todo mundo, eu saio, né, falando um com o outro, tal, aquele negócio, mas tem gente que eu gosto de sentar e conversar. O senhor é uma pessoa que eu gosto de sentar e conversar. E passar a noite toda conversando. O açaí atrasava lá. Para entregar o açaí era uma bênção. Então, assim, Molandinho, mas eu tenho que entender, meu irmão. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Assim, talvez eu não esteja ainda sendo da forma que Deus quer que eu seja. E eu tenho que demonstrar isso aí. Eu como policial, não é fácil, numa ocorrência, o cara, uma confusão lá, rapaz, o cara totalmente drogado, era dois cidadãos, estavam drogados lá, a gente teve que extrair ele de onde eles estavam e colocar ele num setor eu sei que a gente conseguiu trazer, o cara era forte, rapaz, o cara diz, rapaz, aqui veio, agora vai dar errado. A gente conseguiu trazer para uma coisa, mas eu fui falando com ele, eu olha, se você se comportar, você vai ficar de boa, e não vai acontecer nada e tal, e eu consegui falar com ele. Só que o outro não, o outro policial estava lá, já foi outro negócio. Então, assim, para mim como cristão, essa questão de falar, na minha profissão, né, falar, agir, eu peço muito a Deus sabedoria. Para não demonstrar, assim, agressividade gratuita. Né? Te fala sobre a ação enérgica, né? O policial, porque ele é cristão, ele não vai ficar inerte, né? Parado. Uma ação que o cara está com a faca, ele tem que fazer alguma coisa, em ações. São várias ações que o policial cristão ele tem que demonstrar ação e atitude em uma ação enérgica, pregar a pessoa, agarrar, meter no chão, algemar. Isso tudo é uma atitude que demonstra profissionalismo. Sim. Então, assim, nesse caso que eu estou falando aqui, como é interessante, um policial, um agente de segurança, né, que é cristão, ele tem a atitude de fazer a coisa correta, mas sem pecar. Aconselhar. Uma vez eu estava patrulhando, eu fazia parte da cavalaria, eu e Valderido, ele é da Igreja Batista. E a gente estava patrulhando, ele colocou os cavalos assim recuados, que tinha um capim verde, o comandante da gente, o saudoso Sargento Enéas, ele disse, olha, quando tiver uma grama mais verde, vocês tiver como, vocês afrouxam a sela dos cavalos, deixam os cavalos comendo aquele capim verde. Aqui, assim, um canto mais recuado, a gente colocou. Só que quem passava na rua não via a gente. A gente estava deixando os cavalos comer aquele capinzinho verde. O cara passou totalmente drogado, falando palavrão. A gente não sabia se ele tinha falado com a gente. Aí, rapaz, esse cara falou o que com a gente ali? Vamos conversar com ele. Ele, rapaz, nós somos policiais, não pode fazer isso não. Aí ele subiu, a gente selou o cavalo, foi lá, ele estava numa calçada. Aí eu falei, a gente falou assim, bem sério, você falou aquilo ali com quem? Falou com a gente? Disse, não, eu falei com vocês não, tal. Aí naquela conversa, a gente falando com ele, dando aquela lição de moral, né, para impor o respeito naquela localidade. Aí a minha conversa, de dado momento, ele mudou, eu não sei como foi aquilo, eu sei que, rapaz, eu falei para ele assim, os homens te veem de um jeito, mas Deus tem visto o teu coração. Eu lembro dessa fala que eu falei com ele, né? Aí sei que eu falei outras coisas, mas eu lembrei disso aí. Rapaz, os homens te veem de um jeito, mas Deus está vendo o teu coração, e é onde Deus quer entrar e fazer morada, e você pode ser uma pessoa diferente. Rapaz, esse cara começou a chorar, que as lágrimas descia. Aí eu disse assim, mas como é que pode? Eu disse, Valdir, bora sair daqui, senão a gente vai acabar chorando também. Aí foi eu e Valdir, ele saiu, ele ficou lá chorando. Ele disse assim, ninguém nunca me deu uma palavra dessa. Ele falou. Ele está preso, esse cara, ele está preso na Paraíba, não sei. Ele falou assim, ninguém nunca me deu uma palavra dessa. Assim, eu sei que temos que ter o discernimento como profissional de segurança. E a gente pede muito a Deus o discernimento. De dado momento, agir da forma correta, justa. Né? Então, assim, demonstrar o amor, eu posso dizer assim, aquele pobre miserável no sentido de desprovido da graça de Deus, sim. Porque a pessoa que está inserida na graça não anda se drogando, não anda, né, no mundo doido. Mas, naquele momento, aquele cara,
precisou daquela palavra. Ele não se converteu depois, não. Isso aí eu sei, a vida dele, ele não se converteu, não. Mas naquele momento foi Deus que mandou ele falar aquela palavra. Impactou, né? Exato, Chorou. Exatamente. Então, assim, se eu trabalhando como profissional de segurança, eu tenho que ter essa característica de um verdadeiro cristão para falar do amor de Deus, porque um irmão que eu tenho afinidade com você, mas não tenho afinidade com aquele irmão. Ele senta aqui e eu saio. Meu irmão, é maldade, meu irmão. É maldade. Isso não é característica de verdadeiro. Não condiz. Que possamos analisar isso e lutar contra nós mesmos para que possamos expressar atitudes, ações que demonstrem que nós somos verdadeiros cristãos. Né? E assim foi essa que eu entendi da questão do amor, né? Amém. Atributos. Perseverança, né? Diz aqui lá em Hebreus 12, 1 ou 2, diz assim: somos encorajados a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perseverança. Olhando para Jesus. O mundo está acabando, mas esse presidente que aí está acabando com tudo, meu amigo, a gente não depende desse presidente ou de outro presidente que vai chegar, não. A nossa perseverança está em Cristo. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu estou falando assim porque a perseverança, porque a gente vai, né, analisar tudo, o mundo. Então o Brasil, meu irmão, está perdido. O mundo está perdido. Você vê o jovem, a faculdade, em vez de formar jovens com sabedoria, com conhecimento, está transformando os jovens em um tipo de zumbi, de pessoas ideologicamente totalmente destruídas, os pensamentos, os valores, a família, aborto, droga, tudo que não presta lá, está acabando tudo e agora não vai dar. E agora? O que é que vai acontecer? A nossa perseverança está em Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão, ele não vai ficar se jogando, rasgando, arrancando o cabelo da cabeça. Não, a nossa perseverança está em Cristo. E um cristão verdadeiro, uma característica é ele ser perseverante. Continuar olhando para Cristo, independente do que esteja acontecendo na sua cidade, no Brasil ou no mundo. Nunca deixar de ter esse equilíbrio. Olhar fixo em Jesus. Exatamente, meu irmão. Amém. Zelo. Nós temos quantos minutos? Para a gente apressar, ou senão... 10 minutos. 10 minutinhos, então vamos lá. Temos o zelo. Diz assim a palavra em Tito 2,14. Se deu a si mesmo por nós para nos remir e de toda iniquidade purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Zeloso. O que é que Deus entregou a você, meu irmão? A gente estamos aqui, você recebeu um chamado, né? Assim, hoje o programa, o Senhor já ligou para mim. Zeloso é cuidar com zelo as coisas de Deus, que Deus nos entregou. Verdade. Então, assim, uma palavra, cuidado, né? O zelo implica em fervor e entusiasmo em servir a Deus. Entusiasmo. É interessante essa palavra. A palavra entusiasmo. Vamos lá para a justiça, né? A busca pela justiça é uma característica do servo de Deus. Justo, como é? A vereda do justo. Diz assim, Miqueias 6,8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, mas pratique a justiça. E a injustiça é uma coisa pesada, deve ser injustiçado. Verdade. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Ou o juiz de Deus, ou justiça de Deus, dependendo da colocação gramatical do hebraico, né? Mas tem essa palavra aí, esse significado. E às vezes eu fico olhando assim, Jesus, eu não acredito que eu estou passando por isso não, Jesus. Mas tem cada coisa que a gente passa na vida que... Como é que pode, né? Um pai de família já, ele chorar igual um menino. O inimigo do lado dizendo um negócio, a sua carne do outro dizendo também, e Jesus aqui no meio,
Mas você, Jesus, tem hora que parece que fica tudo silencioso em você. E você, rapaz, eu estou sendo injustiçado, Jesus, não deveria estar acontecendo essas coisas, não. Aí você, Jesus, olhando para... É claro que, na verdade, aqui eu estou falando uma coisa da justiça de Deus, mas nós estamos falando aqui da justiça, que eu vou ter que praticar a justiça. Mas tem coisa que nós somos injustos, muitas vezes, com alguém. Verdade. E o que eu estou falando aqui, que eu já fui injustiçado. Quando você é magoado, como... Eu até vou usar o programa aqui para fazer desabafo nenhum, mas se encaixa e alguém pode entender isso aí. E que Deus abençoe e fortaleça a gente nesse sentido. Que, às vezes, Orlandinho, eu acho que o pastor José escutou isso em algum canto, não sei, que quando alguém passa e fala alguma coisa que você olha assim, ou abestalhado, quando tu estava na rua, alguém passou numa bicicleta correndo numa moto, abestalhado, eu disse, aquele cara falou com tu, não sei não, falou que isso é abestalhado, mas a gente nem liga, né? Uhum. Mas quando uma pessoa é próximo da gente, irmão, é igreja, né? Ou no contexto de família, a palavra ela tem uma conotação mais, tem um peso maior. Tem um peso maior. Então você ser injustiçado é algo pesado. E se eu não quero ser injustiçado, eu também não posso provocar ou praticar a injustiça. Está escrito aqui que a gente tem que fazer o quê? Arlandinho, está escrito ali assim, ames a misericórdia e pratique a justiça. Praticar a justiça. O que é justo, meu irmão? É bom. O cristão é assim... Sim, não. Sem Deus pesos da minha. Exato. A gente não pode ser insensível. A gente não pode normalizar a injustiça. Não. Assim, cristianismo, meu irmão, é isso aqui. É as bases aí. Você vê uma pessoa magoada porque um crente falou, um crente teve atitude de assim, não, mas porque ele vai ter que perdoar, ele é crente. E por que você não pode parar de praticar a injustiça, não? Para deixar de ser ruim, deixar de ser maléfico. Tem crente que é pior do que ímpio, meu irmão. Tem ímpio que não é assim, não. Eu vi a atitude de um ímpio que era muito mais cristão do que um cristão que vivia na igreja. O cara só não era um crente, só não vivia dentro da igreja, mas a atitude dele foi totalmente diferente, respeitosa. Meu irmão, desculpa aí, tal. Pô, que coisa aí, rapaz, que chamou atenção. Isso não era para ser um crente. Então, assim, praticar justiça, meu irmão. Ser justo. Não seja injusto, não. Praticar justiça. Existe um olho que tudo vê. Ninguém foge, né? A misericórdia, vamos lá. A misericórdia, eu vou pegar como base em Lucas 6,36. Jesus, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí está encaixando, né? A questão da injustiça, né? Isso. É uma coisa só, né? Quer dizer, é uma coisa que chama a outra, né? Isso. Um servo de Deus deve estar sempre pronto para perdoar e mostrar compaixão para com os outros. A marca. É a marca. Perdão, eu acho que, Irlandinho, que o perdão é a característica mais assim, porque é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você é maltratado. Exato. É injustiçado. O que a gente falou, encaixou tudinho, né? Um atrás do outro, né? Essa questão, a gente detalhou algumas coisas, falou, e você tem que perdoar, meu irmão. Você não vai esquecer, você não consegue esquecer. Não. Vem aquele vento, ou traz um pensamento, você não controla o que vem, você controla o que fica, eu aprendi isso, né? Não tem capacidade de você, né? Uma pessoa falou que você não pode impedir dos pássaros voarem, né, sobre a sua cabeça. Isso. Você só não pode deixar ela fazer ninho. Ela só não pode se assentar na sua cabeça e fazer um ninho, morar ali e criar aqueles filhotes. Né? Então, assim, vai vir algumas coisas que está repreendido em nome de Jesus. Você vai lembrar da mágoa que aconteceu com a atitude de alguém, mas você não pode. Perdoe, meu irmão. Tem que perdoar. Jesus Cristo nos ensina a ser misericordioso e exercer o perdão. É muito forte isso. Demais. É muito forte. E o perdão, ele tem o poder
Libertar. Irmão, é coisa tremenda. Se a gente fosse detalhar sobre isso. Verdade. Dá um programa Dá um só programa perdão. só perdão. Depois a gente marca um só perdão. Vamos lá, sim. Pureza de coração. Mateus de 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração. Pureza de coração. Não é muita coisa. Limpos de coração. Limpo de coração, a pureza. Olha, Quando a gente olha com uma criança. Né? exato, exatamente. Teve um crente, ele estava lá no setor de trabalho e estava um monte, aí era uma festa e tinha umas meninas da rua dançando lá, sabe? E a mulher de rua, hoje em dia as vestes como são, né? E aquele pessoal estava trabalhando ali, dentro daquele, e parece que aquelas mulheres, parece que quanto mais viu os homens, mais se amostravam. Sabe? E o irmão estava lá no meio. E tinha uma pessoa que trabalhava com o irmão, né? E o irmão olhava para um lado, para o coitado. E a bicha dançando assim, bem na frente mesmo. E o irmão olhava para outra assim. Aí depois a dona chegou, a menina que trabalhava com o irmão, disse: irmão, pai, todo mundo estava olhando para aquela mulher dançando, só o senhor estava olhando para o outro lado. O coitado disse: porque eu acredito nos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, amor, assim, eu não estava se esforçando, eu acho. Ele estava se esforçando mesmo. Exato. A pureza, porque assim, nós somos totalmente puros. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas temos que buscar a pureza. E a outra, eu nunca vou me esquecer, Daniel, do estudo, né? Que o pastor Jean deu quando era novo convertido. Qual é o maior inimigo do cristão? O maior inimigo do cristão. O mundo, a carne ou o diabo? É só falar agora aí, né? A carne é uma luta diária, ali, né? O esforço. Né? Ali na frente, olha o José, o caso de José, né? E tantos outros na Bíblia. Quando a gente vê Sansão com Dalila, né? Dalila vai direto. Então, realmente é algo muito desafiador e que tem que ser buscado, né? Diariamente. Nós temos 5 minutos? Tem, para encerrar 5 minutos. Vamos lá. Pureza de coração, né? Pureza de coração foi isso que a gente falou agora, né? Buscar ser puro, né? Manter um coração puro, livre de maldade e pecado é indispensável para aqueles que desejam servir a Deus verdadeiramente, né? Manter um coração puro. Isso. E a última é dependência de Deus, que está escrito aqui em Provérbios 3, 5 ou 6. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ó glória. Isso é muito interessante. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Interessante. Confia no Senhor. Confiar. De todo o teu coração. Porque você pode confiar, mas confiar desconfiando. Né? Mas está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes qual é do teu próprio entendimento. Do teu próprio entendimento. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A confiança é a dependência de Deus e a dependência de Deus deve guiar todas as ações do servo de Deus. Quem é o homem que, para dizer, eu vou negociar e lucrarei? Não, antes dirá o homem, se o Senhor me permitir. Se Deus quiser, se ele me permitir. Eu lembro do concurso da polícia, 2000, isso era em 99. Não, mas é o que o senhor vai me dizer que eu estou lembrando aqui. Acho que é. Dia da prova. Aí eu estudei, eu fiz a minha parte, né? Que ano foi o concurso? Foi 2000. 2000 foi. Eu já estava estudando em 99, porque em 99 já o pessoal dizia: rapaz, vai abrir o concurso para a polícia em 99. E no dia da prova, eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas já foi em 2000. Aí eu tinha estudado, já tinha feito, né, o meu esforço que era preciso fazer, mas antes de fazer aquela prova, eu fui em direção ao quarto de Malu de Bispo, quarto que ela orava muito por Daniel, por Davi, por João Marco, por Paulo Sérgio, orava pela família toda naquele quartinho lá, naquela cama.
E eu tenho até um filme, né? O Quarto de Guerra, que se eu lembro desse filme, eu lembro daquela cena que o comprador da casa entra no quarto, sai, entra e sai, ele sente a presença de Deus. O quarto de luta era o quarto de guerra dela. Aí eu estava afastado do evangelho nessa época. Tá afastado? Tava. Aí, mas mesmo assim eu criei, meu filho. Olha, se você está afastado, se você crê do seu coração, né? Deus ele quer ver o quebrantamento. Salmo 51:17, meu filho. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele tem que ter um coração quebrantado. Tem crente que não tem. Tem coração duro. Eu estava no afastado do evangelho e disse misericórdia e fui lá. Aí eu disse, Deus, se for da tua vontade, me conceda esta bênção. Foi a oração que eu fiz, segurando aquela caneta nas mãos. E Deus fez um milagre, né? Fez um milagre. Uma questão lá que o senhor foi na hora das provas, né? Só era português, matemática, geografia, história e conhecimentos gerais. Né? Aquilo que essas matérias mais assim que você estuda são perguntas, né? De geografia e história é mais simples. Mas quando chegou conhecimentos gerais é a atualidade. Isso da atualidade também eu tirei uma nota boa ali. Só que quando chegou português e matemática, aí estreitou, porque aí tem que ter regra, né? Não é decoreba, né? Aí português eu tinha facilidade, porque minha irmã Estela era professora, aí eu tinha bons livros, inclusive Estela foi minha professora. Então, em gramática, português eu me dei bem. Agora, em matemática, eu nunca fui bom em matemática. E as 5 últimas questões sempre é mais difícil, de cada prova. Aí tinha até uma orientação que alguém chegou para mim e disse, olha, Daniel, tu vai fazendo as mais fácil. E dificultar, faça outra que é mais fácil, e depois você volta por último. Foi o que eu fiz. Quando chegou nas últimas 5 questões de matemática, era geometria com cálculo, né? Cálculo geométrico e tal, a hipotenusa, o valor e tal. Meu amigo, aí... Eu disse, rapaz, eu acho que nem isso aqui eu estudei, não. Eu disse, aí eu lembrei da oração, né? Eu lembrei da oração e disse, Jesus, agora é com o Senhor. Eu até aqui, onde deu para me fazer, eu fiz, agora é contigo. Aí eu fechei os olhos, balancei a caneta assim, né? Aí quando parou, eu marquei um J de Jesus em cima daquela. Você vai marcando X, né? Vai marcando X, mas eu marquei com um J de Jesus ali. Aí fui marcando, meu irmão. As questões de corte, né? Não tem as questões só de tem. Questão de corte, é assim que fala, questão de corte, que é mais difícil. Aí que muita gente erra ali. Peso maior. Foi as que eu acertei. Glória a Jesus. Na verdade, foi Jesus que... A resposta da oração. Então, assim, a dependência de Deus. Confiança no Senhor. Se o Senhor me permitir, Senhor, faça isso. Confiança no Senhor. Aí, interessante que o versículo diz assim, que ele endireitará as tuas veredas. Eu não sabia nunca da minha vida que eu ia ser um policial militar. Olha aí. Né? E hoje, graças a Deus, eu estava lá em casa, eu disse, Jesus, eu não reformei minha casa ainda. Meu carro ainda está meio velhinho, pai. Eu fiquei entre Jesus. Aí Deus tocou no meu coração e me fez lembrar. Se não fosse eu, onde é que tu estavas? Olha que maravilha. Já vai fazer 26 anos de diploma de PM, 26 anos, sou segundo sargento hoje. Graças em abril agora desse ano sai o primeiro sargento. Com mais 3 anos, em nome de Jesus, eu saí subtenente da Polícia Militar. Vou para a reserva no final 29 para 30. Né? E no caso, meu irmão... 4 anos praticamente, né? Exato. E assim, para a glória de Deus, vejo meus filhos criados, vejo minha esposa em casa. A gente não tem vaidade, né? De nada, de algumas coisas. A gente vive, a gente não pode alimentar esse pensamento medíocre tá aqui assim, vai permanecer assim. Não, a gente deseja o melhor e quer o melhor. Mas com a graça de Deus a gente vai caminhando, pedindo a ele discernimento e ele sempre falando pra gente, meu filho, eu cuido de ti. Né? E a gente vai caminhando. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor foi a última característica de um verdadeiro cristão. Então, só recapitulando, Daniel. Foi humildade, obediência, fidelidade, amor, perseverança, zelo, justiça, misericórdia, pureza de coração, independência de Deus, confiar no Senhor. Características e atributos do servo de Deus, conforme a palavra ensina. Glória a Jesus. Essas são as características de um verdadeiro cristão. São possíveis de identificar, exato, né? Como Jesus falou, a árvore se conhece pelos seus frutos. E tem uma palavra que você falou, Aninha, né? Foi lá em Mateus 7, a partir do 15.
E no final ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Existe a possibilidade de você não entrar no céu. Jesus está voltando e a palavra é verdadeira. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. E o que nós temos que fazer é lutar, né? O reino de Deus é tomado à força, e os tem aqueles que se esforçam. Se esforçar como um guerreiro para permanecer na palavra, sendo maltratado muitas vezes, sendo injustiçado, muitas coisas vão querendo, vão fazer confronto para que a gente faça essas coisas ao contrário, né? Não ser humilde, não ser obediente, não ser fiel, não ter amor. Vai ter coisa que vai chamar, porque nós estamos ainda nessa carne. Isso. Então, assim, vai muita... A carnalidade não é o carnal, porque um crente não pode ser carnal. O crente, ele peca e erra por um momento. Mas muita coisa vai acontecer e a gente tem que se esforçar, porque Jesus vai voltar e a gente vai querer morar no céu. E para morar no céu, temos que exercer o verdadeiro cristianismo. Praticando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos glorificar Jesus por mais oportunidade da realização do programa Conexão Madureira. Quero agradecer ao nosso amado irmão, presbítero Daniel. Deus abençoe cada vez mais você. Ao nosso amado aqui, Gabriel, o homem da mídia aqui, gravando o nosso programa Conexão Madureira. E agradecer a todos vocês pela audiência, por sempre estarem aqui assistindo os programas Conexão Madureira, trazendo sempre o conhecimento, um tema da palavra do nosso Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glorificamos a Jesus por sua vida. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.